todos os dias, das 6h30 até 15 para as 8. Tem uns que ficam até as 8. Outros que ficam até as 9. Né? Para pegar o segundo turno. Tem nem que chegar às 6. E a gente tem essa conversa saudável entre amigos, e dentre essa conversa saudável sempre surgem as notícias de jornal. E que, como todo mundo aqui é contribuinte, empresário, paga imposto e tal, tem o interesse em discutir o Brasil. E nós, meu irmão Mandeiro, discutimos o Brasil todo dia. Se você lá que der perto, não resolvemos porra nenhuma. que estiver perto dos caras, eu vou te falar de boa, de boa. Vou botar um link. Né? Eu vou te falar de boa. E tiver um problema do caralho lá em Brasília e quiser resolver, liga pra nós. Aqui vai sair um apanhado lúcido. Não hoje. E do caralho. Então, como nós discutimos o Brasil o tempo inteiro, Tem um representante municipal aqui e também, né? essa riqueza jovem aí, como a gente discute o Brasil, discute política, discute tudo o tempo inteiro, a gente discute muito o que a gente lê. O Daúde tem informação privilegiada, mas nem todo mundo tem. O Daúde sempre tem uma formação. Não, você sempre vai tem. cair a torre Eiffel do segundo andar, cai. Então o Daúde tem um valor agregado. Tem valor agregado, tal, cara. Mas nós, a periferia, nunca temos, tal. Como nós temos uma Sumidade. oportunidade de tê-los, e você, eu tenho você em alta conta, como irmão há muito tempo. Acho que você é o cara, acho que você é o cara da nossa geração, que você tem uma puta de uma posição como deputado federal, você é uma liderança nacional na medicina, você construiu, e eu não estou falando porque eu leio, eu estou falando porque eu estive lá, que você sabe, nós vivemos juntos, e eu vi o tanto que você cresceu como uma liderança regional. Eu digo, sem dúvida nenhuma, que hoje você é, dentre os deputados federais, o cara que está no top. É o cara mais articulado, é o cara que sai de Brasília numa missão para falar nos congressos de medicina no Rio de Janeiro sobre a Polícia Nacional, que fala lá no Ceará, que fala no Brasil inteiro sobre o problema da medicina, da saúde, que é o problema crônico do país. Então eu queria o seguinte, já que a gente ouve muito dos outros, ouvisse de você em 5 minutos, como é que está essa porra desse país? Como é que está o Congresso? Como é que você vê? 5, 10, Mas se precisar extrapolar, nós permitimos. fala o tempo que você quiser, o seguinte, diz para nós o que você está vendo e para onde nós temos que ir. Isso é a Marcela. Ou para nós Fala aí. Que a turma, ele foi matar o Michel, nós falamos, mata a Marcela também, não é o Michel. E a Marcela, que é Marcela? Mulher do Michel. Mulher do Michel. Eu ia pedir licença para falar sentado. Querendo saber da Maria. Gente, eu estou aqui em casa porque todos vocês aqui, de uma maneira direta ou indireta, são influências, são referências para a gente que está na vida pública, alguns por ligações familiares centenárias, outros por ligações de amizade recentes, mas enfim, todos nós aqui nos reconhecemos de alguma maneira como atores desse tempo que a gente está vivendo. O momento que a gente está passando, não dá para fazer uma análise desse momento sem voltar um pouquinho no tempo para a gente entender aonde que a gente está. Não dá para olhar o Brasil dissociado do que aconteceu nas Américas. Aqui eu fico feliz porque todo mundo é um pouquinho mais velho que eu. Todas as Américas, nós tínhamos ditaduras militares. Todas. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, todos nós tínhamos um regime que perdurou dos anos 60 até o final dos anos 80. Isso foi comum a todos. Vocês eram jovens, todos vocês, e viram e experimentaram aquele momento.
No final dos anos 80, toda a América foi para eleições diretas. Todos esses regimes caíram igual dominó. Caiu o Paraguai, caiu a Argentina, caiu a Venezuela, caiu o brasileiro, caíram todos. Na época, o Bill Clinton estava nos Estados Unidos e promoveu uma onda de redemocratização, era o fim da Guerra Fria, tinha caído o Muro de Berlim. Nós fomos todos para as eleições diretas. A minha geração entra nesse momento, quando teve a direta já, que a gente achava que se a gente votasse para presidente, o problema todo estava resolvido. E nós fomos com essa ânsia toda, e toda a América do Sul e Central também foi para as eleições diretas. Nós elegemos os presidentes e tínhamos todos esses países o mesmo problema. Nós herdamos das ditaduras militares hiperinflação, que concentrou a renda muito grandemente aqui em cima, um mercado consumidor pequenininho e uma base miserável. Isso era comum a todos esses países. Toda a América foi na sequência para quê? Vamos domar a inflação. Todo mundo foi atrás de plano econômico. Nós tentamos plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, até que nós acertamos com o plano real, a Argentina acertou com o Astral, enfim, outros dolarizaram, acertaram a política econômica. Para acertar essa política econômica no Brasil, vocês viram que o Fernando Henrique Cardoso, na época, congelou salário, não deu recurso para universidades, congelou, botou a lei de responsabilidade fiscal, fez um travamento no gasto público, montou a privatização, montou agências reguladoras e montou um modelo de país onde nós iríamos ter um Estado desse tamanho e uma iniciativa privada que iria assumir o papel de investimento e o Estado teria um papel determinado dentro da sua competência de Estado, ligado principalmente à educação e investimento público em infraestrutura. Esse era o Brasil daquela época. Ele termina aquele governo, assim como vários outros governos terminam, e vem um outro ciclo. Quando você estabiliza a moeda, você vem um ciclo de tirar dinheiro da área super concentrada aqui em cima e jogar dinheiro na base da pirâmide para criar uma nova classe média. Isso caiu de graça para o PT, que começou a fazer um programa de transferência de renda, retirando do dinheiro que estava concentrado aqui, não só o Lula no Brasil, a Cristina Kirchner, ou Nestor Kirchner na Argentina, o Chaves na Venezuela, o outro aqui, o Evo Morales na Bolívia, o Mala no outro, o Tabaré Vázquez, depois o Mujica no Uruguai. E essa fase é uma fase em que o chefe do poder fica extremamente popular. Tão popular que em praticamente toda a América mudaram a Constituição para permitir que esses chefes de Estado tivessem um terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo mandato. O Lula até pensou no Brasil em ter um terceiro mandato, não conseguiu por conta de um entendimento político que achava que nós tínhamos que preservar a Constituição, mas ele usufrui desse momento e surge no Brasil uma nova classe média. Quem tinha uma moto comprou um carro, quem tinha uma bicicleta comprou uma moto, quem comia frango comeu carne, quem tinha uma casinha comprou uma casa melhor, quem tinha uma casa pior fez uma reforma, fez um puxado, enfim, surgiu uma nova classe média dentro do país. Vendeu-se carro, automóvel, geladeira, os programas populares, casa. Foi um momento em que houve uma percepção da população de que havia chegado a vez dos brasileiros. Naquele momento, o Brasil fez isso através de uma política de Estado. Na economia, o Keynes é quem fala isso, que o Estado joga dinheiro para ser um arranque, mas que você tem que, ao lado disso, dar condições para a iniciativa privada ser a locomotiva do país. Como eles tinham problemas ideológicos entre deixar a iniciativa privada ser a locomotiva, o Estado brasileiro vai aumentando de tamanho. Voltam as estatais, volta o intervencionismo do Estado na atividade privada, as regras começam a não ser regras claras e vem uma crise internacional com a China diminuindo a atividade econômica, commodity caindo, o que nós vendíamos de minério de ferro, de
soja, enfim, de produtos primários se deprecia. O Lula chama a população e fala, não, eu vou dar mais crédito, consumam, que nós vamos conseguir atravessar essa marolinha. Faz um crescimento artificial de quase 8% no último ano do seu mandato, chega a uma popularidade de 82%, elege a sua sucessora, a Dilma Rousseff. A Dilma entra na presidência da República, acredita que aquilo de intervir no Estado é a solução dos problemas, discorda do mundo inteiro que está ajustando o custo e aposta em isenção fiscal, isenção tributária. As contas públicas começam a entrar no vermelho, 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 vermelho. Nós não fizemos o caminho para a iniciativa privada tralhar, porque o Estado estava ali. Ela começa a botar para baixo o preço da gasolina artificialmente, para baixo o preço da energia elétrica artificialmente, começa a mexer nas regras de setores chaves da economia. O país vai embicando, embicando, embicando. Chega 2013, véspera, um ano da eleição, ela começa a trabalhar o orçamento público para que esses números não cheguem na eleição de 2014, manda um orçamento para o Congresso com números que não eram a realidade, manda esse orçamento em agosto, setembro, atravessa a eleição em novembro, dezembro. Após a eleição, chama aquele Joaquim Levy que fala, o número estava errado. Na verdade, o Banco do Brasil havia pago isso, a Caixa havia pago aquilo, nós temos que reconhecer isso como débito, e isso caracteriza essas pedaladas fiscais. Mas ela insiste que ela teria força política para mudar o rumo da prosa, põe o Joaquim Levy, mas o próprio PT não quer, naquele primeiro ano da Dilma, ser o partido que vai dar o remédio amargo. Eles não querem reduzir o custo do Estado, reduzir o tamanho do Estado, e a receita da União caindo, 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 já não pagava mais o tamanho do Estado brasileiro. Nós ficamos com um Estado que custa 100 para uma arrecadação que dá 70, 80. Ela começa a imprimir na maquininha do Tesouro Nacional, começa a emitir dívida pública, a inflação começa a subir com recessão, com PIB negativo, que é o pior dos mundos que vocês podem imaginar, é a chamada estagflação, quando você tem PIB negativo e inflação alta. Começamos a perder renda, toda esta gente que ganhou no primeiro momento passa a perder emprego, passa a perder oportunidade, uma geração de jovens dentro das faculdades sem ter empregabilidade, o desemprego nos jovens vai às alturas. O próprio PT vê essa situação e ele não quer bancar a Dilma politicamente, abre o espaço para que esta base da Dilma, que é uma base fisiológica, e joga o poder para cima do PMDB, e o Temer assume o país, e o PT conscientemente, sabendo que ele ia assumir o país, passa a adotar uma posição de oposição ao conserto, entre aspas, que vai ter que ser feito na economia. Não existe mágica. Se você pega uma economia doméstica, se você ganha 10, você não pode gastar 20. Se você ganha 10, você tem que gastar 8 e economizar 2, 9. E ficar naquele... O Temer entra, há uma base política nova, o PT, o PCdoB, esses partidos se colocam em oposição a tudo e qualquer, passam a chamá-lo de golpista, passam a chamar qualquer atitude para arrumar a conta pública de golpe, de questão de